Bom, então a gente vai resolver um exercício, né, do dimensionamento de lajes nervuradas, levando em consideração uma situação, um problema, desde o seu início, né, desde a escolha do molde da forma, né, que na verdade já foi escolhida, até o cálculo e o detalhamento da parte de armadura que vai ficar em cada uma das nervuras. Então, o enunciado que eu trouxe para vocês hoje é esse daqui. O imóvel, ele foi projetado em sistema de lajes maciças. Por exigência e necessidade do cliente, as dimensões livres de uma das lajes medem 8 por 8 metros. Para essa laje, individualmente, o projetista adotou o tipo de laje nervurada e indicou o molde mostrado na figura abaixo. Considerando que a laje está simplesmente apoiada nas 4 bordas sob vigas de 15 centímetros de largura, calcule a armadura necessária para cada nervura, sabendo que não há carga de alvenaria sobre a laje. Considere o FCK dessa estrutura de 25 MPa, a altura útil da nervura H-4, o aço que vai ser utilizado é o aço CA50, carga de revestimento 1,5 kN por metro quadrado e a carga de sobrecarga 2 kN por metro quadrado. Então, eu mostrei para vocês em algumas aulas atrás, né, esse roteirinho aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês de novo, né, esse roteirinho aqui, que é o roteiro para cálculo de armaduras em lajes nervuradas, né, e aí eu disse todo o passo a passo que a gente tem que fazer. Calcular os vãos efetivos da laje, né, que também são conhecidos como vãos teóricos, calcular o número de cubetas, para que a gente possa calcular o volume de concreto. Depois do volume de concreto, a gente vai calcular as ações em cima da laje, né? Depois a gente faz o cálculo dos momentos por unidade de comprimento e, por fim, a gente calcula a área de aço por nervura em cada direção da laje, tá certo? Esse roteiro está disponível para vocês, né? No Moodle, tem um vídeo dele também no canal, caso alguém não tenha visto ainda, e é bem interessante que aqui eu vou descrevendo, né, o que é cada coisinha dessa aqui, para poder ficar bem fácil, bem roteirizado mesmo, o cálculo aí para armaduras em lajes nervuradas. Então, a gente vai começar aqui a resolver esse exemplo. Outra observação, né? Para a armadura, utilizar a barra de diâmetro de 10 milímetros, que é uma barra bem comum que nós utilizaremos aqui. Então, isso aqui é a nossa forma, né? Essa forma é uma forma da Impacto, eu peguei do catálogo da Impacto, e aí eu escolhi um molde lá, com as dimensões aqui que são dadas pelo fabricante, para poder aplicar nesse nosso problema. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui a minha laje. Eu vou desenhar aqui a laje para poder enxergar ela um pouco melhor. Então, aqui ela mede 8 metros e aqui ela também mede 8 metros. E ao lado dessa laje, essa laje ela está apoiada sobre 4 vigas, vigas de 15 centímetros de espessura. Então, deixa eu colocar aqui as minhas bigotinhas. Pronto, essas são as vigas. E a largura dessas vigas aqui é de 15 centímetros, tá? Essa é a nossa laje, uma laje de 8 por 8, quadrada, tá? E aqui são as nossas formas. As formas, eu peguei essa forma da Impacto, que ela também tem formato quadrado. Então, o que é que vai acontecer aqui para esse nosso elemento? Então, no caso desse elemento, para essa laje, por ser quadrada e pelo molde adotado também ser quadrado, eu já adianto a vocês aqui que os esforços, né, ou seja, os momentos e a área de aço
serão iguais para as duas direções. Então, no caso desse exemplo, né, como a gente tem uma laje quadrada e como o nosso molde também é quadrado, tanto os momentos que nós vamos calcular, né, para serem resistidos pelas nervuras, quanto a própria área de aço em si, que vai ser responsável por absorver esse momento, eles vão ser iguais na direção X e na direção Y, porque os comprimentos efetivos aqui também vão ser iguais. Vamos falar aqui um pouco sobre as características do molde, antes da gente começar efetivamente aqui, né, a resolução dessa nossa laje. Então, nós temos a medida H, que é essa medida aqui, que essa medida, ela é a altura do molde, tá? É a altura da cubeta, ou também que a gente conhece por altura do vazio. Isso aqui é a altura do molde. O HM, no caso da nomenclatura da impacto, é a altura da mesa. Então, a altura da mesa aqui é a altura de 10 centímetros, tá? No caso, 10 centímetros. A altura total, né, o HT, é a altura total da laje, que vai desde a borda mais comprimida até o final do cobrimento, né, na nervura. Nós temos as medidas BI, BW e BS, que são as medidas da nervura. Como a gente tem uma nervura trapezoidal aqui, né, como a gente tem uma cubeira trapezoidal, o fabricante nos fornece essas informações para que a gente consiga fazer os cálculos de forma mais simplificada. Na verdade, a nossa nervura ela é assim, ó. Né? A nossa cubeira ela é nesse formatinho. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma largura inferior, que nós chamamos de BI. Aqui, no caso, vale 12,5. Nós temos uma largura superior, que nós chamamos de BS, né? Que aqui, no caso, vale 15,4. E nós temos uma medida, que é a medida BW, que ela é uma medida intermediária, que quando eu fizer aqui a compensação, né, dessas áreas, ó, aqui é a medida BW, aqui é essa medida aqui, que quando eu olhar apenas para a nervura, quando eu olhar aqui apenas para a nervura, essa área aqui que está sobrando, né, fora do meu BW, ela complementa esse pedaço, e assim do outro lado acontece a mesma coisa. Então, a gente tem aqui uma nervura, né, retangular, a gente teria aqui essa compensação de áreas. Então, o BW, ele é essa medida fornecida pelo fabricante para que a gente consiga calcular, né, os volumes desses vazios de forma mais simplificada. E aí nós temos também a medida da largura colaborante, né, que é o nosso BF, aqui, que é a largura colaborante da nervura, da laje, que vai do centro de uma nervura ao eixo da outra nervura. E essa largura aqui nós chamamos de BF. No caso dessa forma da impacto, eu peguei um conjunto de formas com largura colaborante de 80 centímetros. Então, o nosso BF aqui, ele vai ser 80 centímetros. Então, a partir de agora, a gente vai começar a calcular efetivamente mesmo, né, essa taxa de armadura que vai ficar dentro de cada nervurinha dessa aqui. Se eu der aqui um zoom, dentro de cada nervurinha dessa aqui, a gente vai ter uma taxa, né, uma armadura necessária para absorver os esforços de tração que vão atuar sobre essa laje. E aí a gente vai ver como que nós vamos encontrar a partir de agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular, quando nós vamos calcular a armadura de uma laje nervurada, é o cálculo dos vãos efetivos da laje. Vãos efetivos da laje. O que são os vãos efetivos? Os vãos efetivos, eles são as distâncias entre o centro dos apoios da nossa laje nas duas direções. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma laje de 8 por 8, onde 8 por 8 ele fala que é o vão livre. Então, se é o vão livre, na verdade é o nosso espaço
que nós também chamamos de espaço dentro a dentro, né? Então, aqui eu tenho um vão interno aqui, que eu vou chamar de L0 na direção X de 8 metros, e eu também tenho aqui um vão livre, que eu vou chamar essa direção de LY, também de 8 metros. Como eu tenho as duas dimensões iguais, eu não preciso me preocupar com quem é a direção X e quem é a direção Y, porque elas vão ser iguais. E aí eu tenho aqui as vigas que apoiam essa minha laje em todas as direções. Ela é apoiada sobre 4 vigas, conforme o enunciado nos diz, tá? Quando a gente tem uma laje nervurada em um painel de lajes maciças, essa laje ela sempre vai ser totalmente apoiada. Ela só consegue se engastar em uma outra laje nervurada também. Então, essas são as vigas que apoiam essa nossa laje aqui. Então, os vãos efetivos nas duas direções, eles vão ser as distâncias aqui do centro dos apoios da laje nas duas direções. Então, aqui eu vou ter o meu vão efetivo na direção X, e aqui, quando eu pegar desse centro até esse centro, eu vou ter o vão efetivo na direção Y. E como é que eu calculo esse vão efetivo? Vai ser o vão interno somado a metade de cada um dos apoios de cada lado. Então, eles vão ser iguais, por quê? Porque a laje é quadrada. Então, no caso da laje quadrada, o vão efetivo na direção X vai ser igual ao vão efetivo na direção Y. E esse vão vai ser igual a 8 metros, que é a distância interna livre, mais metade de cada apoio. As larguras das vigas foi nos dito que era 15 centímetros. Então, é 0,15 dividido por 2, mais 0,15 dividido também por 2 aqui. Então, os nossos vãos efetivos, que são iguais para as duas direções, vão ser iguais aqui a 8,15 metros, tá? Essa é a primeira coisa que a gente determina quando nós estamos, né, calculando, como nós vamos calcular armaduras de lajes nervuradas. Depois do vão efetivo, aí nós temos que calcular o número de cubetas que vão caber dentro dessa laje. Então, aqui, número de cubetas na laje. Como é que a gente calcula o número de cubetas, né? Como é que funciona essa questão? Nós temos aqui a nossa laje definida, e aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que saber quantas cubetas eu vou utilizar em cada uma das direções para poder colocá-las, né, bem aqui e mandar comprar essas formas, né? Eu tenho que mandar comprar, eu tenho que alugar de alguma forma todas essas cubetinhas aqui que eu vou ter nas duas direções. Então, como é que eu vou calcular o número de cubetas? Eu sei que a distância entre o centro de uma nervura e o centro da outra nervura é a minha largura colaborante, né? E aí, se eu dividir o tamanho do meu vão livre pela largura colaborante da minha cubeta, eu tenho o número de cubetas que cabe ali naquela direção. Se eu fizer esse mesmo cálculo para outra direção, eu vou ter o número de cubetas que cabe, então, na outra direção. Quando eu multiplicar essa galera toda, então eu tenho o número de cubetas total aqui, né, na minha laje. Se eu voltar aqui no roteiro, rapidinho, ó, eu comentei com vocês, né, que existem 2 formatos de cubeta, tá, no mercado. A gente tem a cubeta quadrada, onde a gente tem o mesmo BF nos 2 lados, e nós temos também a cubeta retangular. Né? Nós temos aqui também a cubeta retangular. Eu queria muito selecionar tudo, mas não vai dar. A gente tem também a cubeta retangular, que ela tem medidas diferentes nas duas direções. E aí a gente tem que saber como essa cubeta vai estar colocada.
Aqui no nosso caso, para o nosso exemplo, a gente vai utilizar a cubeta quadrada, que ela tem largura colaborante de 80 centímetros, tá? Então, a gente vai lá e vai colocar aqui, né, utilizar como largura colaborante os 80 centímetros da forma que é a distância entre o centro aqui de duas nervuras. Então, o número de cubetas é calculado em cada uma das direções. Vou colocar aqui. Como as cubetas e as lajes são quadradas, como laje e cubetas são quadradas, o número de cubetas, aqui eu vou colocar assim, como laje e molde, tá? São quadrados, o número de cubetas será o mesmo nas duas direções. Se não fosse quadrada, né, se a laje não fosse quadrada, por exemplo, ou se a cubeta fosse retangular, aí a gente iria fazer, né, essa modificação. Então, número de cubetas aqui é N. Nx vai ser igual ao Ny, né, que vai ser igual, então, ao vão livre, tá? A gente não conta aqui o vão efetivo, a gente conta o vão livre. Por quê? Porque as cubetas elas têm que estar distribuídas apenas na área livre da laje, dividido aqui pelo BF de cada uma dessas cubetas. Então, o número de cubetas na direção X, que é igual ao número de cubetas na direção Y, vai ser igual a 8, que é o nosso vão livre, dividido por 0,8, não vai dar para escrever aqui. Número de cubetas na direção X, que é o mesmo na direção Y, vai ser igual a 8 metros dividido por 0,8. Então, vai dar aqui 10 cubetas em cada uma das direções. Então, eu vou ter 10 cubetas na direção X, aqui, e eu vou ter também 10 cubetas aqui na direção Y. Então, se eu quero saber quantas cubetas eu vou ter no total, eu multiplico o número de cubetas na direção X vezes o número de cubetas na direção Y. Então, logo, N é igual a Nx vezes Ny. 10 vezes 10. O número total aqui, então, é de 100 cubetas. Quando eu for mandar rodar essa laje, né, quando eu for concretar essa laje, então, eu vou ter que mandar e encomendar, né, 100 cubetas, tá certo? No caso aqui, né, o número de cubetas, como eu já falei, é também o número de vazios. E aí a gente tem isso aqui, ó, vou só desenhar para poder ficar mais claro. A gente tem aqui a laje com a sua mesa, e aqui são as nervuras, na direção X. A nervura está mais larga do que o espaço. E aqui eu vou ter a minha laje, né, com as suas respectivas nervuras também, na direção Y. Então, o número de cubetas é exatamente esse número aqui, ó, de vazios que nós temos aqui, esses buraquinhos, né, que nós vamos ter aí por toda a laje nervurada. É o número de formas que eu vou colocar aqui, ó. Aqui, esse monte de forminha aqui é o que eu tenho que saber para poder encomendar minhas formas, né, gerais. Feito isso, então, calculado o número de cubetas, né, que vai caber ali na minha laje, foram 100. A gente agora vai para o cálculo do volume de concreto. Que eu já tinha comentado com vocês
que a única coisa, basicamente, que difere o cálculo da laje maciça para a laje nervurada é que o peso próprio, no caso da laje nervurada, ele é menor. Então, porque o volume de concreto aqui é menor, uma vez que a gente tem uma série de vazios ou então uma série de materiais inertes que possuem peso próprio menores do que o do concreto. Então, aqui agora eu vou para o cálculo do volume de concreto. Como é que eu vou calcular o volume de concreto nessa laje nervurada? É muito simples. Eu tenho o volume de concreto, eu vou imaginar o quê? Que eu tenho uma caixa totalmente cheia de concreto e que eu vou retirar pedacinhos. Então, se eu souber o volume total da minha caixa e souber o volume de um pedacinho que eu tirei e souber quantos pedacinhos eu tirei, eu faço o volume da minha caixa menos o volume de todos os pedacinhos que eu retirei. E aí eu vou ficar com o volume do material que sobrou para ser construído ali, que no caso é o nosso volume de concreto. Então, para calcular o volume de concreto, a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular o volume total. Volume total seria o volume se essa laje fosse toda maciça, se ela fosse toda inteira. Então, vai ser o meu vão efetivo na direção X, vezes o vão efetivo na direção Y, vezes a altura total da laje. E essa altura total aqui, a gente soma mesa e nervuras, tá bom? Então, nosso volume total aqui de concreto vai ser o vão efetivo na direção X foi 8,15. O vão efetivo na direção Y também foi 8,15. E a altura total da laje é o somatório mesa mais molde, ou simplesmente a altura total que foi dada aqui, ó, é uma altura de 30 centímetros. Então, vezes 0,3. Nosso volume total de concreto aqui, então, vai ser igual 8,15 vezes 8,15 vezes 0,3, 19,93 metros cúbicos. Então, se eu tivesse essa laje toda inteira, toda gigantesca, eu teria aqui um volume de 19,93 metros cúbicos de concreto. Mas eu não tenho esse número de, esse totalzão todo de concreto, não. Eu tenho alguns vazios. E a esse volume de vazios, eu chamo de volume de cubetas, tá? O que é o volume de uma cubeta? A cubeta, vou desenhar ela aqui. Ela é assim, ela é uma caixa, né? Ela é uma caixinha que possui dimensão aqui, BF, que possui dimensão aqui, BF, e possui uma altura, tá? Bonitinho aqui. Na verdade, a dimensão aqui não é BF, a dimensão aqui é outra, né? Por quê? Porque a gente tem aqui que prestar atenção no seguinte: eu tenho a largura colaborante, que vai do centro de uma nervura ao centro de outra nervura, e eu tenho também a altura da nervura. Eu vou colocar aqui no roteiro, ó, só para ficar mais claro sobre o que eu quero falar, tá? Então, o volume das cubetas, ele vai ser o volume do vazio. Quem é que vai ser o volume do vazio? É o volume desse espaço aqui, que está entre duas nervuras. Então, vai ser esse pedaço aqui, horizontal, e aí, para isso, a gente vai utilizar o valor médio, a gente vai utilizar o BW, então vai ser BF menos BW na direção X, e BF menos BW também na direção Y. Então, a área da base é esse BF menos o BW e o BF menos BW. E a altura do molde, aqui a altura é a altura do molde, que seria a altura total menos a altura da mesa, né? Então, aqui a gente já tem essa medida também. No nosso caso, a cubeta, ela é quadradinha, ou ela é quadrada. Então, aqui é o BF menos BW na direção X, e aqui BF menos BW na direção Y. Essas medidas são iguais. Então, o volume de cubeta aqui vai ser igual ao N, que é o número de cubetas, eu preciso multiplicar, né? Porque BF menos BW na direção X e BF menos BW na direção Y é a
vezes a altura, né, que aqui a gente chamou de H mesmo, que é a altura do molde, é o volume de uma única cubeta. Isso aqui é o volume de um vazio. Como eu tenho 100, eu tenho que multiplicar o volume desse único vazio por 100. Tá? Então, o volume das cubetas aqui vai ser igual a 100, que multiplica. O BF é a largura colaborante, é de 80 centímetros. 0,8 menos. O BW, ele é o mesmo para a direção X e para a direção Y. Ele é 14 centímetros. Então, menos 0,14. Aqui também é a mesma coisa. Eu posso colocar simplesmente ao quadrado ou eu posso escrever de novo. Não faz diferença. E a altura do molde, que é H, é de 20 centímetros, né? Que é a altura do vazio vezes 0,2. Então, nosso volume de cubetas aqui vai ser igual a 0,8 menos 0,14 ao quadrado vezes 100 vezes 0,2, 8,71 metros cúbicos. Isso aqui é o volume das cubetas, é o volume de vazios que eu vou ter aqui na minha laje. Toda essa parte de azul aqui, que eu destaquei, ela vai ter esse volume total aí de 8,71 metros cúbicos. Então, se eu tenho o volume total, que seria esse volume da caixa, e se eu tenho o volume de cubetas, que é o volume de vazios, então, para fazer o volume de concreto aqui é muito fácil. O volume de concreto ele é igual ao volume total, menos o volume das cubetas. Então, o nosso volume de concreto aqui vai ser igual ao volume total, que nós calculamos, 19,93, menos o volume das cubetas, 8,71. Então, de concreto para essa laje, nós teremos aqui 11,22 metros cúbicos. Esse é o volume de concreto para essa nossa laje, tá? Que nós teremos aqui. Beleza. Próximo passo aqui que a gente tem que fazer agora, já que nós já calculamos o volume de concreto, aí é partir para o cálculo de ações na laje. Cálculo das ações na laje. E essas ações são dadas em quilonewton por metro quadrado. Né? O que são essas ações na laje? São as cargas que estão atuando aqui, ó, por toda a dimensão da área da laje. Cada metro quadrado, a gente tem que saber quais são as cargas distribuídas aqui, né, nessa unidade de área, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz para calcular as cargas na laje é relembrar quais são todas as ações que podem atuar em cima de um elemento estrutural laje. Então, a carga de uma laje, ela é proveniente de 4 parcelas. Nós temos o peso próprio, nós temos o revestimento, nós temos as cargas de alvenaria, que são as paredes que são distribuídas, né, em cima da nossa laje, e nós temos também a carga da sobrecarga, né, que é a nossa carga acidental. Nós temos essas 4 cargas. E essas ações aqui na laje, a ação total, né, dada em quilonewton por metro quadrado. Então, para calcular a laje nervurada, revestimento, alvenaria e sobrecarga são calculadas da mesma forma como a gente calculava lá na laje maciça. Inclusive, nesse exemplo, eu já dei todas as cargas. Revestimento, a gente calcula, né, pegando a espessura do revestimento, vezes o peso específico de cada uma dessas camadas, soma e dá a carga do revestimento. A alvenaria é a carga da parede, né, o peso da parede dividido pelo comprimento dela, né, pela área que ela ocupa. E a carga da sobrecarga, ela é retirada da norma 6120 de 2019, que depende do uso da laje. A carga de revestimento, alvenaria e sobrecarga já foram dadas no enunciado. Eu vou já olhar e ver quantos foram. Então, a única
carga. A única ação que a gente precisa calcular aqui é a ação do peso próprio. Então, eu tenho que calcular o meu peso próprio. Vou voltar aqui no roteiro só para a gente dar uma relembrada. Lá na laje maciça, né, o peso próprio, ele era calculado como? A gente pegava o peso específico do concreto e multiplicava pelo volume. Por quê? Porque a gente tinha um elemento uniforme, a gente tinha um elemento constante. No caso da laje nervurada, o que acontece? A minha área de concreto, o meu volume de concreto, ele não é o mesmo, ele não é lá um quadradinho, ele não tem a altura fixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu volume de concreto, né, que tem lá meio de concreto e as nervuras, os pedacinhos lá, os dentinhos, eu vou pegar toda essa galera que é de concreto e vou dividir esse peso pela área total da laje. E aí sim nós vamos ter a carga do peso próprio. Mas a única coisa que eu tenho aqui é o volume do concreto, em metros cúbicos. Então, se eu multiplicar o volume do concreto pelo peso específico dele, carga do peso próprio, então vai ser igual ao volume do concreto, né, vezes o peso específico dele, que aí aqui eu tenho a carga em quilonewton, quando eu multiplico quilonewton por metro cúbico vezes metro cúbico, eu tenho quilonewton. Mas eu preciso distribuir essa carga por toda a unidade aqui da minha laje, por toda a área que eu tenho disponível. E a área que eu tenho disponível para receber essas cargas é o produto entre os vãos efetivos, tanto na direção X quanto na direção Y. Então, meu peso próprio aqui vai ser igual ao volume do concreto que nós calculamos, 11,22, vezes o peso específico do material, que é 25 kN por metro cúbico, não mudou, é o mesmo material concreto que a gente já vem trabalhando o tempo inteiro, dividido aqui pelo produto dos dois vãos efetivos. Vão efetivo na direção X, que foi 8,15, e o vão efetivo na direção Y, que também foi 8,15. Então, a nossa carga aqui de peso próprio para essa laje vai ser igual a 11,22 vezes 25, dividido por 8,15 vezes 8,15, 4,22 quilonewton por metro quadrado. Essa é a carga do peso próprio. Então, agora eu vou voltar aqui no enunciado. São dados na questão a carga de revestimento, a carga de sobrecarga e a carga de alvenaria. Então, carga do revestimento é igual a 1,5 kN por metro quadrado. A sobrecarga foi dada 2 kN por metro quadrado. E a carga de alvenaria, que é a carga de paredes aqui, o que é que foi nos dito sobre ela? Que não há carga de alvenaria sobre a laje. Então, essa carga aqui de alvenaria será igual a zero. Eu tenho aqui uma laje toda aberta, sem nenhuma alvenaria em cima. Para que esse cliente quer esse vão de 8x8? Não sei. Mas ele quis um vão de 8x8 sem nenhuma interferência, né, sem nenhuma vedação. Então, essa laje ela não tem nenhuma parede sobre ela. O que a gente tem aqui, provavelmente, seriam paredes sobre as vigas, mas aí não é a laje que absorve a carga dessa alvenaria. Quem vai absorver são as vigas diretamente. Portanto, a carga da nossa laje aqui, o nosso G, vai ser igual. Peso próprio, nós calculamos 4,22. Revestimento nos foi dado 1,5. A alvenaria foi 0, então nem preciso colocar. E a sobrecarga, 2 kN por metro quadrado. Então, a nossa carga total da laje aqui, né, que atua sobre essa laje, 4,22 mais 1,5 mais 2, 7,72 kN por metro quadrado.
Isso tudo aqui que a gente fez foi para calcular a carga que atua sobre a laje mergulhada. Pronto, temos a carga. Se temos a carga, né, se nós temos as ações que atuam sobre a laje, então a gente pode dimensionar os momentos, né, as reações que essas nervuras vão sofrer. Então, agora a gente vai para o cálculo dos momentos e, assim como na metodologia de laje nervurada, a gente vai calcular momentos por unidade de comprimento. Então, deixa eu passar aqui. Ponto 5, cálculo dos momentos por unidade de comprimento. Ou seja, os momentos aqui tem a unidade quilonewton metro por metro. A cada metro de laje, eu tenho tantos quilonewton por metro. Né? Na verdade, a intenção é exatamente essa. E aí, o que é que nós temos? Foi dito aqui no enunciado que a laje do tipo nervurada indicou o mote, considerando que a laje está simplesmente apoiada nas 4 bordas e está apoiada sobre vigas. Então, se ela está simplesmente apoiada, a gente tem que procurar aqui qual é a vinculação dessa laje. Né? Se eu abrir aqui o roteirinho, para calcular os momentos por unidade de comprimento, nós temos que calcular nas 2 direções. Porém, aqui, como a nossa laje é quadrada, os vãos efetivos, eles são iguais, tanto em X quanto em Y, eles possuem o mesmo valor. Então, não vai precisar calcular para as 2 direções. Esses momentos, eles serão iguais nas 2 direções, tá? E aí, a metodologia de cálculo é a mesma que a gente aplicou lá nas lajes maciças. A gente descobre a vinculação, a gente entra nas tabelas, a gente descobre a vinculação da laje e a gente entra aqui nas tabelas, né, para fazer o cálculo desses momentos. E aí, os momentos são os coeficientes que a gente encontra, né, que são fornecidos aqui por esses quadros, vezes a carga que atua na laje, que é a carga P, o quadrado do menor vão, que aqui para a gente não vai fazer diferença, eles são iguais, dividido por 100. Então, a vinculação aqui dessa laje, ela é representada simplesmente por linhas simples, né? Porque elas são simplesmente, ela está simplesmente apoiada, laje, simplesmente apoiada nas 4 bordas. Então, se ela está simplesmente apoiada nas 4 bordas, a vinculação dela, ela é laje do tipo 1, porque ela tem as 4 bordas simplesmente apoiadas. Então, isso aqui é uma laje do tipo 1. Aqui é um apoio, aqui outro apoio, que são vigas, né? Apoio e apoio. Ela não está engastada em nenhuma de suas lajes. Se a gente tem a vinculação, para entrar aqui na tabela, né, nos quadros, para que a gente possa descobrir os valores dos coeficientes, tá? A gente precisa conhecer a relação entre os vãos. A gente precisa conhecer o lambda. E aí, no nosso caso aqui, né, o nosso lambda, ele é igual ao LX, ao LY sobre o LX. É sempre o maior vão pelo menor vão. Então, deixa eu... Aqui, a relação entre os vãos, relação entre vãos, a gente tem que o lambda é igual a LY, que aqui no caso é o vão efetivo. Então, vão efetivo na direção Y dividido pelo vão efetivo na direção X. Ambos são 8,15. Então, o nosso lambda aqui, ele é igual a 1. A relação entre os vãos é igual a 1 porque a laje ela é quadrada. Então, como a laje é quadrada, a laje é quadrada,
os esforços serão os mesmos nas duas direções. Então, como é que a gente vai calcular esses pontos? A gente vai entrar aqui, ó, tipo 1 e o lambda é 1 também. Então, nós temos aqui, ó, os nossos valores dos coeficientes. O μx vai ser igual ao μy, que é igual a 4,41. E aí, a gente não vai ter momento negativo, a gente só vai ter momentos positivos, tá? Os momentos negativos, eles não entram aqui porque eles só aparecem quando a gente tem estruturas engastadas. Se a gente não tem estruturas engastadas, não tem momento negativo. E a única coisa que difere, o único elemento que difere do momento negativo na direção X, momento positivo, perdão, na direção X e na direção Y, é o coeficiente, são os μ's. E eles são iguais. Então, o μx, que é igual ao μy, é igual a 4,41, se não me engano. 4,41. Aqui, para lambda igual a 1 e laje tipo 1, o μx é igual ao μy, que é igual a 4,41. Logo, portanto, os momentos nas duas direções, eles vão ser iguais. Momento mx, que vai ser igual ao momento my, é igual ao mi, que tanto faz, pegar o x ou y, eles têm o mesmo valor, vezes a carga da laje, vezes o lx, né, que no caso aqui é o vão efetivo na direção x ao quadrado, dividido por 100. Ou seja, nosso momento aqui, momento na direção x, né, vai ser o mi, que é 4,41. A carga da laje, nós calculamos aqui, ó, 7,72. E o vão efetivo na direção x, ele é igual ao da y, né? Então, ambos são 8,15 ao quadrado, dividido aqui por 100. Então, a gente tem aqui um momento na direção x, que é igual ao momento na direção y, de 4,41 vezes 7,72 vezes 8,15 ao quadrado, dividido por 100. Um momento de 22,61 quilonewton-metro a cada metro da laje. Esse é o momento que atua em 1 metro da minha laje. Porém, quando eu for aplicar isso na minha laje nervurada, eu não vou calcular em 1 metro de laje, eu vou calcular em uma nervura. E uma nervura de uma laje nervurada, ela corresponde a uma seção de viga T. Então, eu tenho que aplicar o meu momento na largura colaborante da minha seção da viga T. Então, eu vou vir aqui, o ponto 6 é o cálculo da área de aço por nervura. Eu vou aplicar em cada uma das nervuras aqui a minha área de aço para poder ver como é que vai ficar. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Nós temos isso aqui, daqui a laje maciça, e aí eu tenho aqui um corte, né? Eu vou ter aqui uma nervura, eu vou ter aqui a outra nervurinha, fazendo assim, bem exagerado mesmo, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou calcular a área de aço que vai ficar bem aqui, ó, que é o meu AS. Tá? Isso aqui é a área de aço, em cada uma das nervuras. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um corte aqui, vou vir aqui e vou cortar tanto aqui quanto aqui, e vou selecionar uma única viga T para poder fazer os meus cálculos. E aí, isso aqui vai ficar dessa forma. Eu vou simplificar.
transformei a nervura em uma nervura vertical porque eu fiz aquela compensação de áreas. E aí, com isso, a largura aqui de baixo fica a largura BW. Então, eu tenho aqui uma largura BW que vale 14 centímetros, dado do fabricante. Nós temos aqui uma largura colaborante BF, que vale 80 centímetros. E aí nós temos as alturas. A altura da mesa também foi dada pelo fabricante, ó, é 10 centímetros. E aqui a altura do molde, que é a altura da nossa forma, foi dado, que é 20. 10 e 20. Tá? 20 centímetros. Bom, então depois a gente faz o detalhamento da seção T, né? Depois que a gente estabeleceu aqui todas as medidas da seção T, aí a gente precisa saber agora qual é o momento que vai ser aplicado aqui nessa viga T de largura BF igual a 80 centímetros. O que eu tenho aqui é um momento de 22,61 quilonewtons em 1 metro de laje. Então, 1 metro de laje, se daqui para cá é 80, é como se eu estivesse calculando isso aqui, mais 20 centímetros. Então, eu invado o espaço da largura colaborante da nervura adjacente. E eu não quero isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, para calcular, né, o nosso momento característico, o momento característico aqui que vai atuar nessa seção T, que vai atuar aqui, né, nosso MK, ele vai ser igual, então, ao momento que nós calculamos, né, vezes a largura colaborante. Então, se eu tenho um momento em 1 metro e eu tenho uma largura diferente de 1 metro, eu só faço multiplicar pela minha largura e aí vou ter o valor do meu momento característico. No caso aqui, para o nosso exemplo, os momentos característicos vão ser iguais nas duas direções, porque a laje ela é quadrada, né? Se não fosse, a gente teria dois momentinhos desse, então a gente teria que fazer para as duas direções. Como a laje é quadrada, eu vou escrever isso mais uma vez. Laje quadrada, esforços iguais nas duas direções. Então, nosso momento aqui de cálculo, né, que vai ser igual tanto para a direção X quanto para a direção Y, vai ser o MK é igual ao momento que a gente calculou, que foi 22,61, vezes a largura colaborante, que é de 0,8 metros. Então, nosso momento aqui característico vai ser igual a 22,61 vezes 0,8, 18,09 quilonewton metro. E aí aqui já é o momento real que está atuando sobre a minha mesa da viga T, sobre a minha seção aqui, né, sobre a minha largura colaborante da viga T. Então, vamos lá. Com o momento característico e todas as dimensões da viga T, a gente consegue verificar o comportamento dela. Antes de eu calcular a minha área de aço propriamente dita, eu preciso verificar o comportamento da viga T. E a gente tem dois tipos de viga T. A gente tem uma viga T verdadeira e a gente tem a viga T falsa. A viga T verdadeira, deixa eu pegar aqui um roteirinho, ó. A viga T verdadeira é quando a posição da linha neutra se encontra na nervura. E aí, realmente, a gente tem uma seção resistente em formato de T. Não quando a linha neutra se encontra na mesa, então a gente tem ali uma seção resistente que tem um formato retangular. Então, eu posso calcular essa viga, essa seção como uma seção retangular, só que ao invés de ter a largura da nervura, eu vou ter a largura colaborante. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é verificar o comportamento da nossa viga T, que é essa viga T aqui, que está dada, né, nesse exemplo. Então, eu vou fazer aqui a verificação
do comportamento da viga T. E aí, como é que a gente faz a verificação desse comportamento da viga T? Deixa eu abrir aqui o outro roteiro, que eu já deixei aqui separado, né, que é o nosso roteiro por cálculo de armadura com ruína na seção T. Então, para verificar o comportamento, o que a gente vai fazer? A gente vai admitir que a posição da linha neutra simplificada, né, que é do nosso diagrama retangular, ela está na mesa, ou seja, ela é menor do que o HF. E para saber se ela realmente é menor, eu preciso calcular esse valor. Então, a gente calcula o KMD, o KX, e depois faz a verificação para saber, né, onde é que essa linha neutra vai estar, através da equação do Y, que é 0,8 vezes o KX vezes T. E aí, se ele for menor do que a altura da mesa, a seção T é falsa. Se for maior do que a altura da mesa, a seção T é verdadeira. Então, a gente vai fazer esses cálculos e verificar, né? Esses cálculos aqui foram o que nós fizemos na aula passada, quando a gente estava estudando apenas o cálculo da seção da viga T. Então, a gente vai admitindo que a nossa posição da linha neutra convencional aqui vai ser menor ou igual à altura da mesa, né, que no caso do molde da impacto ele chama de HM, lá eu chamo de HF, né, no meu outro roteirinho, mas tudo é a mesma altura, certo? Menor ou igual a HM. Então, a gente vai fazer o cálculo, primeiramente, do KMD. KMD é o nosso momento fletor adimensional, e ele é igual ao momento de cálculo dividido pelo BF, vezes a altura útil ao quadrado, vezes o FCD. O BF nós temos, é 80 centímetros. A altura útil foi dada aqui, que é para a gente considerar como sendo H menos 4. É como se essa laje estivesse em um ambiente industrial, tá bom? Então, a altura útil menos 4. E o FCD também é a partir da resistência do concreto, que foi dito para a gente utilizar 25 MPa. Deixa eu apagar aqui esses itens que eu fico com agonia. 25 e a altura útil, tá certo? Então, vamos lá substituir e calcular o nosso KMD, então. Aqui, a altura útil, vou só calcular ela aqui no cantinho. A altura útil é H menos 4, então a altura útil aqui, a altura total é 30. Menos 4 igual a 26 centímetros. Isso aqui, condição do problema, tá? E como é que eu calcularia isso? Olharia lá a rugosidade, olharia lá a agressividade ambiental, e aí, a partir da agressividade ambiental e de um diâmetro padrão da barra, que foi dado aqui para a gente, que seria 10, né, a gente calculou a altura útil da viga sem problema nenhum. Então, o nosso momento de cálculo aqui vai ser igual ao nosso momento característico, 18,09, vezes o coeficiente de majoração de cargas, né, de ações, que é 1,4. Dividido pelo BF, que é a nossa largura colaborante, 0,8, o B ao quadrado, que é 0,26 metros ao quadrado, e a resistência do concreto em KPa. Então, 25.000 KPa, dividido aqui por 1,4, que é o coeficiente minorador das resistências. Então, o nosso KMD aqui vai ser igual a 18,09 vezes 1,4 vezes 1,4, que ele vai para o numerador, dividido por 0,8, dividido por 0,26 ao quadrado, dividido por 25.000. Nosso KMD aqui foi igual a 0,0262, tá? 0,0262. Com o KMD, a gente calcula o KX. KX aqui, ele é aquela formosinha um pouquinho mais comprida, né? 1,25 menos 1,9174 raiz de 0,425 menos o KMD, que foi o que a gente acabou de calcular, 0,0262.
Então, o nosso Kx vai ser igual menos 0,0262, raiz da resposta, 1,25 menos 1,9174 vezes a resposta. 0,0392. 0,0392, ambos adimensionais, né, porque são momento fletor adimensional e posição da linha neutra adimensional também. E aí a gente faz o cálculo da posição da linha neutra, que é o nosso y. Y é igual a 0,8 vezes o Kx vezes a altura útil, né? Que é para encontrar, ou no caso y, ele é, eu falei isso já aqui na aula passada, o y, ele é o Kx vezes, é 0,8 de x, né? 0,8 de x, que é a posição da linha neutra do diagrama retangular simplificado. Mas o x é Kx sobre D, então é 0,8 vezes o Kx vezes D, tá? Substituindo aqui os valores que nós encontramos, a gente tem 0,8 vezes o Kx, 0,0392 vezes a altura útil, que é 0,26. Então, o nosso y aqui vai ser igual a 0,8 vezes 0,0392 vezes 0,26, isso é um vezes, né, apesar de estar aparecendo um menos, vezes 0,26. A gente tem aqui, ó, que nossa posição da linha neutra vai ser igual a 0,0082 metros. Se eu multiplicar isso aqui por 100, o y ele é igual a 0,82 centímetros. E a nossa altura da mesa aqui, ela é igual a 10 centímetros. Portanto, vou fazer isso aqui de outra cor para dar um destaque um pouco maior. Como o y, ele é menor do que o HM, porque 0,82 é menor do que 10, essa seção é uma seção T falsa. Então, se ela é uma seção T falsa, eu vou voltar aqui para o roteirinho só para vocês verem. Ó. Quando a gente tem a seção falsa, a gente calcula como se fosse uma seção retangular, né, de largura BF. Então, a gente já tem o KMD e já tem o Kx. Então, a gente encontra o valor de Kz e aí calcula a área de aço que vai ser aplicada na mercúria. Então, deixa eu vir aqui, ó. Calculamos, né, o KMD e o Kx. A gente vai calcular agora o Kz. Como tem-se uma seção falsa, vou dividir aqui, que aí eu vou fazer o detalhamento. A gente tem aqui o Kz, ele é igual a 1 menos 0,4 vezes o Kx. E o nosso Kx, ele foi igual a 0,0392. Então, o nosso Kz aqui vai ser 0,9843. Esse é o nosso Kz. E aí a gente vai calcular a área de aço para uma única nervura, né? Então, para uma nervura, ou seja, para cada perninha que a gente vai ter, a área de aço, ela é igual ao MD, que é o momento de cálculo, dividido pela altura útil, vezes o Kz, vezes o FYD. O FYD depende do tipo de aço, né, da tensão de escoamento. No nosso caso aqui, o aço foi Ca
50. Então, a tensão de escoamento aqui é de 500 megapascal. Então, a nossa área de aço, ela vai ser o momento de cálculo, que foi quanto? 18,09, né, que é o MK, 18,09 vezes 1,4, dividido pela altura útil, 0,26, vezes o KZ, 9843, vezes o FYD, que é 500 mil, e o coeficiente minorador aqui do aço é 1,15. Então, a nossa área de aço aqui, ela vai ser igual 18,09 vezes 1,4 vezes 1,15, dividido por 0,26, dividido por 0,9843, dividido por 500 mil, 2,28 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ou seja, a nossa área de aço aqui, em uma nervura, é 2,28 centímetros quadrados. É o aço que eu preciso para resistir a esses momentos. Aí, lá no enunciado, eu falei aqui que eu queria, né, uma armadura de diâmetro de 10 milímetros. Então, se eu sei qual é o diâmetro da barra que eu quero, eu vou atrás da área dessa barra. Então, para barras, diâmetro é aqui, área da barra com diâmetro de 10 milímetros, ela é igual a 0,7854. 0,7854 centímetros quadrados, tá? Só olhei aqui na tabelinha de barras. Então, se eu tenho que a área de uma barra é essa daqui, o meu número de barras, então, vai ser igual à minha área de aço dividido pela área de uma barra com diâmetro de 10. Então, vai ser 2,28 dividido por 0,7854. 2,9 barras. Ou seja, o nosso M aqui é igual a 3 barras de diâmetro de 10 milímetros. E aí a gente faz falta fazer agora apenas o detalhamento da seção. Detalhamento da seção transversal. Na verdade, detalhamento da nervura. E aqui vai ser, né, igual para as duas direções. Porque nós temos o mesmo momento, então nós vamos ter também a mesma nervura. E aí, como é que a gente faz aqui? Tentando desenhar aqui mais ou menos em escala, tá? Pronto, isso aqui é a nossa nervura da laje, né? Onde a gente tem aqui a largura colaborante de 80 centímetros. 80 centímetros. A nossa largura inferior aqui é de 12,5. Tá? A altura aqui é 10. E a altura total
é de 30. E aí eu preciso colocar aqui as minhas 3 barras de 10 milímetros. No caso da nervura da laje nervurada, a gente não coloca essas barras separadas, a não ser que seja necessário, né? Existem lá umas limitações de verificação. Eu até mostrei para vocês esses limites lá quando eu falei de laje nervurada, tá? Então, a gente não vai precisar aqui colocar um strip. E quem é que nos diz isso? Quem nos diz isso é a verificação ao cesariamento. Vou mostrar aqui essa planilha para vocês, que calcula essa verificação, tá? Automaticamente, ó. A gente tem aqui o LX de 8,15, o LY também é 8,15, deixa eu dar um zoom aqui, que ela é pretinha. O BW da nossa nervura é 0,14, a altura da forma é 0,20, né, que é do buraco, a largura colaborante 80 e a altura da mesa 10. Aí aqui já está calculado a altura útil, porque eu escolhi aqui o ambiente de agressividade, ó, que é industrial marinho, tá? Então, é D menos 4, né? O FCK 25 e o aço que nós escolhemos aqui foi o CA 50. E o valor inicial aqui da barra, ó, de 10 milímetros, tá bom? Aí aqui ele dá todas as características, ó, o cálculo do peso próprio, né? Aqui são as cargas que nós entramos, a sobrecarga e o revestimento. Na verdade, aqui é o contrário, né? É 2,5, 2,5, dá a mesma coisa. Aqui dá o peso total da laje, 7,72, aqui alguns cálculos, os momentos aqui que nós encontramos, tanto na direção X quanto na direção Y. E aí aqui também tem as forças cortantes, tá? Aqui é a flecha da laje, que vai ser de 7 milímetros, tá? Aqui é a flecha limite, ok? De 32,6, isso aqui é a flechinha para a gente comparar, e aqui já dá o quadro de resultados, ó. Armadura em X, armadura em Y, tá? Quantas barras, o comprimento, o peso, ó, 3 barras de 10, né, por nervura. Aqui tem a armadura da mesa, tá? Como é que a gente faz esse cálculo da armadura na mesa? A gente precisa verificar o cisalhamento e a armadura na mesa. Aqui, com base nas tensões, essa planilha já me diz, ó, se eu preciso ou não colocar estribo. Preciso de estribo? Não. Então, eu vou simplesmente colocar a minha barra lá no seio da nervura. E aqui tá a verificação de flexão na mesa, tá? Então, deixa eu voltar aqui para os meus detalhamentos. Então, lá na mesa, eu vou precisar ter uma armadurazinha, ó, uma área de aço de 0,9 centímetros quadrados por metro. Se eu colocar, né, aquela tela, aquela malha de 20 por 20, pode ser de 5 milímetros, pode ser de 6,3, né, pode ser de 8. Eu que escolho qual é que eu vou colocar. À medida que eu vou aumentando, vai crescendo também o meu custo. Então, eu vou colocar de 5, porque é mais do que suficiente para essa área de aço aqui. Então, vão ser 5 barras de 5 milímetros de diâmetro, né, espaçadas aí a cada 20 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, a armadura da laje, né, se são 5 barras por metro, 5 barras em 1 metro, em 80 centímetros vão ser 4 barras. Então, aqui, como eu tenho 80 centímetros, eu vou colocar aqui só 4 barras, 2 desse lado. Na verdade, a cada 20, né, 80. Eu tenho 4 20 aqui, né? Então, vai ser tipo um aqui, 1, 2, porque essa tela ela é contínua, tá? 2, 3, aí teria outra aqui, né? Que seria a quarta. Não, tem que ter 4. 4 barras no 80. Ou é doida. 80 dividido por 20, eu tenho que ter 4 espaços aqui, formado por barras. Então, 1, 2, 3, 4. Uma barrinha bem aqui, outra bem aqui, outra bem aqui, outra bem aqui e outra bem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 4 de 20 são 5 barras aqui
20 mais 20, 40. Na verdade, fica uma barra, meio que fica assim, né? Ó, meia barra aqui e meia barra aqui, pegando a outra nervura. E assim sucessivamente. Aqui é só para representar, tá, gente? Não precisa de tanta... E aqui, na nossa nervura, a gente tem que ter 3 barras de diâmetro de 10 milímetros, ou seja, de 1 centímetro. Como eu não vou ter estribo, eu só vou ter um espaçador na laje nervurada, quando não tivermos a presença de estribo. Isso aqui, o estribo, ele vai acontecer quando a gente tiver um BF aí, né, entre 91 e 10, entre 60 e 90, e a nossa largura mínima da nervura aqui seja maior do que 12,5. O que nos dá, né, as formas comerciais. Se a gente pegar sempre os moldes comerciais da Impacto, a gente acaba moldes comerciais como o dado na figura. A gente nunca vai precisar ter o estribo. Então, as barras devem ser agrupadas, as barras devem ser agrupadas em feixes. Como assim, né? Em feixes. A gente vai colocar um feixe de barras. Eu não tenho uma barra de 10. Como eu tenho 3 barras de 10 aqui, ó. Três barrinhas de 10, eu vou juntar todo mundo em um feixezinho aqui, ó. De 3 barrinhas de 10. Então, eu vou colocar esse meu feixe bem aqui. Vou amarrar, né, com arame e vou colocar bem aqui. Então, aqui a gente tem 3 barras com diâmetro de 10 milímetros, né, por nervura. E isso aqui são 5 barras com diâmetro de 5 milímetros por metro. Que é a armadura da laje, a armadura da mesa, e aqui é a armadura da nervura, tá certo? Então, esse é o detalhamento da nossa seção, que foi o mesmo para as 2 direções, porque a gente não tinha, né, não tinha medidas diferentes. Caso as medidas fossem diferentes, os momentos seriam diferentes, logo os detalhamentos também seriam diferentes. Eu posso até fazer um exemplo desses para vocês depois. Tranquilo, pessoal?